pra conhecer-te, pra conhecer-te mais. Aleluia, aleluia. Nossa, estamos rendidos a Ti, Jesus. Nos rendemos a Ti, Jesus. Reconhecemos a Tua soberania, o Teu poder, Pai. Que santo, 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 santo é o Seu nome, Jesus. Rendidos estamos a Ti, Jesus. Rendidos estamos ao Seu mover. Tu tens liberdade, Pai, em nosso meio, em nosso coração. Estamos rendidos a Ti, Jesus. Que o Senhor possa falar ao nosso coração, Pai, vir de encontro ao nosso coração, que possa mudar, Pai, a nossa vida. Que não saiamos daqui, Pai, da mesma forma, com as mesmas atitudes, com os mesmos pensamentos, mas que isso possa ser alinhado, Pai, através da Sua palavra, através do Seu Espírito, que nós possamos sair moldados daqui, Pai. Que nós possamos sair alinhados contigo, Pai. Que nós reconhecemos e sabemos que o Senhor é quem nos supre, o Senhor é quem nos guarda, o Senhor é quem nos abraça, o Senhor é quem nos amou, o Senhor é quem nos perdoa, o Senhor é a cura, é tudo por Ti, por meio de Ti e para Ti. Sabemos disso, Pai. Estamos rendidos a Ti, Jesus. Estamos rendidos à Tua presença, estamos rendidos ao Teu mover, estamos rendidos, Pai, ao que o Senhor tem para nós, ao que o Senhor vai fazer conosco, Pai. Que não saia, Pai, apenas palavras minhas, mas saia, Pai, da Tua direção, do Teu Espírito, Pai. E que isso possa tratar, Pai, o nosso caráter, ao nosso coração, e nós possamos ser mudados e moldados, Pai, ao caráter de Cristo, às atitudes de Cristo, aos passos de Cristo, ao caminho de Cristo. Nós sabemos que é pela Tua graça, sabemos, reconhecemos isso, Pai, da Sua grandeza, que sem Ti não somos nada, Pai. E que o Senhor possa nos moldar, Pai, ao Seu caráter, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Porque Tu és santo, Tu és digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Que não há outro nome maior que esse nome. Aleluia, aleluia, santo, santo. Aleluia, aleluia. Você pode tomar o seu assento. Muito obrigado. Eu amo vocês. Sintam-se livres aí, se vocês quiserem ficar aí, se vocês quiserem descer. Aleluia. Vou enxugar o cisco dos meus olhos. Oh, aleluia. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Amém. Para quem não me conhece, meu nome é André. E a minha esposa é a Radassa. Então, aos pouquinhos a gente vai se conhecendo mais, né? Acredito que eu conheço a maioria, né? Mas para quem não me conhece, né? Que eu não conheço, me chamo André. Eu sirvo a igreja aqui no Ministério de Louvor, ajudo nos jovens. E hoje quero estar trazendo algo para vocês que a Radassa, eu não tinha ideia do que ela ia fazer na abertura. E quando ela falou sobre o secreto, sobre oração, falei, uau, é isso mesmo. Então hoje que eu quero trazer um pouco, compartilhar um pouco também com vocês, é sobre oração. E o que
Deus tem tratado comigo, eu sei que eu tenho muita coisa para mudar a respeito de oração. Eu tenho muito caminho para andar ainda, eu sou apenas um jovem de 29 anos, ainda preciso aprender muito dentro dessas verdades, dentro da palavra, aprender com exemplos bons, né? Nós temos pastores, nós temos liderança, e com pessoas assim nós aprendemos a caminhar em oração, a caminhar dentro da palavra, a caminhar em um propósito, em uma visão. E o legal de ver que desde o início da criação, Deus ele tem esse contato com o homem, com a criação dele. Ele cria Adão no jardim e ali eles conversam, né, pessoalmente, ali eles caminham e acontece algo terrível, né? O pecado ele entra no mundo. E isso foi barrado. Essa comunhão, esse contato direto foi barrado através do pecado. E desde o decorrer do tempo, houve muitas coisas onde que Deus ele queria se aproximar do homem, onde que o homem queria se aproximar de Deus e teria que haver meios disso acontecer. E foi através do tabernáculo, foi através da Arca da Aliança, foi através de profetas e a gente vê o contato que Deus quer. Eu vou falar assim, a gente tem que entender. A gente tem que entender esse contato que Deus quer conosco. A gente tem que estar aberto a isso, nosso coração ele tem que estar rasgado a isso. Porque nós temos um Pai que quer contato com o Filho. Ele pega aquela criatura dele, ele sopra a essência dele dentro. E Ele quer isso comigo, Ele quer isso com você. Esse contato direto. Oh, aleluia. E através disso nós temos um canal aberto da oração. Que canal maravilhoso que nós temos. Nós possamos nos achegar, tem tantos outros meios de louvor, de adoração, de serviço, mas nós temos oração, conversa direta com o nosso papai, com o nosso Abba. Oh, obrigado, Jesus. Jesus morre e ressuscita. Morte e ressurreição. Através de morte e ressurreição, todo governo, todo domínio está de volta para mim, para você, para aquele que é nascido de novo, que confessa. Eu não preciso mais levar animais. Não preciso mais oferecer sacrifícios. Pensa, irmão, se você tivesse que levar toda vez um sacrifício ainda. Se você tivesse que terceirizar um serviço para falar com seu pai. Hoje, que conversa maravilhosa em 5 minutos que nós tivemos com o pastor antes de começar o culto. Para a gente poder entender a que nível queremos chegar, no nível de comunhão com o Pai, de entregar o nosso coração ao Pai, de nos rendermos a Ele, a que nível que nós queremos chegar. A gente está contente
com soltar pipa, meu pastor falou. Alguns vão se contentar com apenas soltar pipa. Alguns vão se contentar em ser um motorista de ônibus. Alguns vão se contentar em ser um gerente numa agência bancária. Alguns vão querer ser astronauta. Alguns vão querer ser astronauta. Que nível que nós queremos chegar? E existe um canal maravilhoso para a gente chegar. Em oração. E eu não sei como que você veio, em que situação que está o seu coração, em que situação está as suas orações, se você tem força, se você não tem força para orar. Porque assim, o diabo ele quer tentar de todas as maneiras barrar o seu pensamento em falar com o seu pai. Você não precisa falar com o seu pai. Você tá andando errado, você não precisa falar com o seu pai. Você não leu a sua Bíblia hoje, você não precisa falar com o seu pai. Você acha que seu pai vai te ouvir? Você está uma semana sem ler a sua Bíblia. Você está um mês sem ler a sua Bíblia. E eu lendo irmãos, tem um site maravilhoso chamado verbodavida.com.br. Lá você encontra muitas coisas que vão acrescentar a sua vida, que vão te edificar, que vão trazer um entendimento, que vão te trazer leituras de livros, que vão te espichar, que vão te dar um norte, que vão te dar uma direção, que vão mostrar uma luz, vão mostrar um caminho. E aquilo pode servir de alguma maneira para a sua vida. Tá lá, grátis, free, né? E eu lendo um post do João Roberto, aproveitando, né, que ele veio aqui, estava lendo essa semana algo dele, e ele conta algo que ele leu em um livro do Kenneth Hagin. O livro se chama Alimento de Fé. E ele conta um testemunho que o irmão Kenneth Hagin trouxe através de oração. E nesse trecho do texto diz assim: uma certa mulher nos tirou da cama às 2 da madrugada exclamando: quem me dera voltar para o lugar de onde eu estava com Deus. Tomei por certo que ela tinha cometido um pecado terrível, né? E aconselhei: ajoelhe-se aqui, conte ao Senhor o que houve e Ele vai te perdoar. E ela disse: sondei o meu coração e pelo que eu sabia não fiz nada de errado. E perguntei então: o que leva a pensar que precisa voltar a Deus? Disse a ela: ora, simplesmente não me sinto como me sentia antes. E fiquei visivelmente bravo com ela e falei que se dependesse dos sentimentos naquele momento, ela teria de orar por mim. Mas ensinei a ela como fazer um pedido que ela observasse e escutasse e atentasse. Orei então: querido Senhor, estou tão contente porque sou um filho de Deus, porque nasci de novo e não estou sentindo nada, mas isso não me vem ao caso. Meu homem interior é um novo homem e eu quero agradecer-te porque sou cheio do Espírito Santo. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo residem em mim e quero agradecer-te por isso. Eu não estava sentindo nada, mas confessei esses fatos porque a palavra de Deus as afirma. Ao falar algo assim, algo foi brotando ao meu interior e a mulher exclamou. A expressão do seu rosto se transformou e o seu rosto se iluminou. E respondi: sim, porque eu confessei e estava dentro de mim o tempo todo, simplesmente avivei o que havia dentro de mim. Isso o irmão Kenneth Hagin ele conta em um livro, em um aconselhamento para uma pessoa que não sabia como que ela estava. E, irmãos, quantas vezes eu já me peguei nisso? Eu como músico, se eu passo 2 dias sem ouvir música, parece que meus dedos atrofiam. Se eu sem pegar meu contrabaixo, pegar meu instrumento ali, tentar tocar, parece que se eu não pegar pelo menos, eu venho aqui no final de semana, eu tenho que ficar uma meia hora aquecendo os dedos para soltar os dedos. Parece que atrofia tudo, os dedos.
E o diabo, ele quer levar a sua boca, o seu pensamento, o seu coração para longe das verdades e para longe do que Deus fala a seu respeito. E para longe do que você sabe sobre o que Deus tem a seu respeito. Então, a gente tem que ter essa noção de que se esses pensamentos errados vêm, a meditação na palavra de Deus é crucial para a nossa vida. E a nossa vida de oração, ela não vai ser movida através do que nós estamos vendo ou o que nós estamos sentindo. Porque eu vou falar para vocês, a minha vida não é perfeita, a vida do pastor não é perfeita, a vida da Radassa não é perfeita, a vida do Jucão lá não é perfeita, do Hélito não é perfeita. E se a gente não se atentar, quando os problemas vierem, se eu me apegar nisso, e o meu coração não estiver firme naquilo que Deus tem para mim, se eu não estiver firme em verdades que eu sei ao meu respeito, se eu não estiver firme em seguir e prosseguir em conhecer ao Senhor, se eu não estiver firme nisso, aí eu vou me distanciar, eu vou querer ver o que pode acontecer, porque a minha força vai ser através do que eu ver. E a nossa oração, eu vou falar alguma coisa para você também, que ela não é movida através do nosso braço. A nossa oração, ela é um passo de fé. Quando você ora, você já tem que ter a certeza de que você vai receber. Ela é um passo de fé. Se você agir pelo visível e nada acontecer, e você desistir, é um passo para trás. É 2 passos para trás, é 3 passos para trás, não adianta vir na igreja. E tem coisas que a nossa vida de oração vai resolver isso. Não é tem coisas, todas as coisas vão ser resolvidas através da oração. Tem coisas que eu não consigo mudar na minha família através da minha força. Já não dá mais. Passo por problemas que eu sei que não adianta mais eu conversar. Agora eu tenho que ser um exemplo e eu tenho que orar. Eu tenho que ser um exemplo de oração para eles também. Eu tenho que ser um exemplo de oração para vocês. Vocês têm que ser um exemplo de oração para mim. Isso é uma troca de figurinha. Não é porque o pastor está aqui, porque está com o microfone, que a gente é mais. Mas é que a vida de oração nossa tem que ser um exemplo, tem que ser um alfinetado um no outro para a gente ser alargado, para a gente dar passos largos, para a gente correr, para a gente avançar a nossa carreira, para a gente correr a nossa corrida e para a gente colher aquilo que nós plantar. Vai ser assim. E a oração, ela não precisa ser... Não sei se vocês já viram eu conversando, né? Mas vocês já estão me vendo falar, eu sou bem caipira. Eu tenho um jeito até engraçado de falar, mas... A oração, ela não tem segredo. Ela não tem máscara. Ela não tem isso. Eu vou falar para você, Deus ouve a minha oração do jeito mais simples. Ela vai ouvir a tua oração do jeito mais simples. Mesmo que só saia lágrimas do seu olho, Ele vai saber a tua oração. É do jeito mais simples que Ele quer te ouvir. A oração, ela não tem hora também. Ela não tem hora. A gente vê Jesus em todo o tempo, Ele sendo exemplo. Em todos os momentos, aos discípulos que Ele escolhe, Ele mostrando a eles. Não com palavras, não falando, mas Ele se retirava para orar.
A gente vê em Marcos 1,35 que fala que de madrugada, em meio à escuridão, Jesus levantou-se, saiu de casa e retirou-se para um lugar deserto, onde ficou orando. A gente vê em Mateus 14:22, imediatamente após, Jesus insistiu com os discípulos para que atentassem no barco, fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele se despedia às multidões. Assim que mandou o povo embora, subiu sozinho ao monte para orar. Ao chegar da noite, lá estava ele só. Em Lucas 6,12 diz: e ocorreu naquela ocasião que Jesus se retirou para um monte a fim de orar e atravessou toda a noite em oração a Deus. E eu vou perguntar para vocês acham que os discípulos não sabiam onde que eles estavam? Eu vejo na minha cabeça assim, Jesus saindo e os discípulos falando, lá vai ele orar de novo. Lá vai ele ficar sozinho para orar. Aí Jesus, chega um ponto que Jesus vai para orar, Jesus fala, fica de guarda pelo menos para mim. E ele ainda dorme. Ai, meu Deus. Uau, que ponte poderosa, maravilhosa que nós temos. Que acesso maravilhoso de comunhão com o nosso Pai. Do jeito mais simples, mais precioso, do nosso íntimo. A nossa oração, ela não tem segredo, porque se você for orar para Deus, você não vai querer mentir para Ele. Você já pensou em mentir para Deus? Quando você conversa com Ele? Se tem como? A oração, ela não tem máscara. É ali. O que antes precisava de sacrifício, precisava, um ritual para resolver falhas, petições, adorações, problemas, o que for, você pode apresentar para Ele. Isso que eu falo, não sei como é que você está, mas hoje chegou um meio. Se você não sabia como fazer, se eu não sabia como fazer, chegou um meio. Chegou um meio. Vamos rasgar o nosso coração, vamos abrir a nossa mente. Chegou um meio. Se é problema financeiro, tem um meio. Não é através da nossa força. A oração resolve. Nosso Pai resolve. A fé resolve. Confiança nele. Quando a gente fala de oração, é confiança. É fidelidade a Deus. E se você fala que está orando para Deus e você não confia, não acredita em Deus, então não ore. Não jogue suas palavras ao vento. Conte para outro. Se você precisa de ajuda financeira e você crê que Deus vai resolver, joga na mão dele. Se você não crê que ele pode não resolver, então você procure um banco. Faça um empréstimo. Dá um jeito. Se você está doente, pode orar para ele. Eu vou falar, pode orar do jeito mais simples. Você pode estar descalço, você pode estar sem camisa, você pode estar sem roupa tomando banho. Você pode estar tomando banho. Você pode estar deitado no seu sofá. Você pode estar no ônibus. Você pode estar na carteira da escola. É de graça, irmão. E se você não se enquadrou em nenhum desses momentos, então não rejeite orar pelos outros. Não negue oração. Se tua vida está boa, está tudo certo, não negue oração. Eu já peguei em situações saindo da casa do meu pai. E o vizinho com muito problema alcoólico, ele perguntou, André, onde é que você vai? Eu falei, eu estou indo para a igreja. Ele falou, lembra de orar por mim? Eu falei, amém, vamos orar. Dele, não, pode orar lá. Eu falei, não é lá, é aqui. Não negue oração.
um meio de graça para nós. Em amor nós oramos, em amor nós adoramos, em amor nós servimos. Lá em casa eu e a Radassa, qualquer problema que é dor de cabeça, um não consegue dormir, bateu o dedinho, doeu, a gente ora um pelo outro. Você está com dor ainda? Amém, eu repreendo em nome de Jesus. É curada. Vida de Deus agindo. Passou mais meia hora, melhorou? Não. Já orou? Já. Não negue oração. Bem, eu quero chamar os meninos, pode? Irmãos, é de graça. É free. É um caminho livre. Irmão, se a gente está orando muito e a gente não está conseguindo ouvir, está na hora da gente ficar um pouquinho, parar de falar um pouco. Se às vezes a gente está muito aflito, muito afoito, pedindo, mas a gente não deixa Deus falar. A nossa vida de oração, de adoração, de dar orações, de orar pelos outros. A gente vê muitos relatos na Bíblia onde que Jesus ele se deparava diante de uma multidão e ele não pensava no umbigo dele, ele não pensava se o pé dele estava doendo, se o joelho dele estava doendo porque ele andou tanto, ou porque ele passou a noite toda orando. Ele não ligava se ele estava com sono. E ele rendia graças, ele partia o pão. E as nossas orações muitas vezes é tudo voltado a nós. Eu preciso, eu quero, eu preciso, eu quero, para mim, a minha dor, meu isso, meu aquilo. Não é errado. Mas a gente tem exemplos bons que Jesus fez. E o que Jesus fez, ele não foi nada em vão, não ficou nada de errado para ele. Porque ele serviu, porque ele fez para os outros, porque ele orou pelos outros, porque ele expulsou demônios dos outros, porque ele curou os outros. Faltou alguma coisa para ele? Não faltou nada para ele. A gratidão abre gatilhos na nossa vida que a gente não tem ideia. A oração para outras pessoas vai abrir gatilhos na nossa vida que a gente não faz nem ideia do que vai acontecer. Grandes coisas são reveladas a nós, aqueles que se achegam, que é lá no secreto, é no buscar ao Senhor, que é no orar, é no ter intimidade, é na meditação da palavra. E assim, como Oséias fala, que nós possamos conhecer, prosseguir em conhecer a Cristo. Isso possa arder no nosso coração. Você pode se colocar em pé. Você possa meditar nessa palavra. Você possa ser abençoado na prática dessa palavra. E que você possa ter esse momento de acerto, de agradecimento, de louvor, de honra. Se sua vontade é se ajoelhar, você pode se ajoelhar. Se sua vontade é correr, você pode correr. Se sua vontade é gritar, se sua vontade é chorar, não se prenda a lágrimas, não se prenda a cadarço, não se prenda ao colega que está do lado.
você, somos templo, morada do Espírito. O poder de Deus há em mim, há em você. Oh, aleluia, Pai, te adoramos, Jesus, te adoramos, Pai. Te entronizamos, rendemos, Pai, graças a Ti. Tu és maravilhoso, Pai, digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, Pai, domínio, majestade, o Rei dos Reis. Oh, aleluia, santo, santo, santo é o seu nome, Jesus. Obrigado, Pai, pela sua palavra. Obrigado, Pai, pelo livre acesso que nós temos, Pai. E rendemos, Pai, a nossa vida a Ti. Reconhecemos, Pai, a Tua soberania em nossas vidas, Pai. E sabemos que o Senhor pode mudar, Pai, destinos, pode mudar a vida, pode restaurar, Pai, famílias, pode restaurar corações, Pai. Obrigado, Pai, pelo Seu perdão que nos alcançou, Pai, lá na cruz. Nós somos perdoados, Pai. Que o Senhor possa, Pai, perdoar a nossa vida, as nossas falhas, Pai, a nossa falta de dedicação em oração a Ti, Jesus. E que em nós, Pai, venha arder, Pai, uma chama sem cessar, Pai, de buscar a Ti, de querer, Pai, Te conhecer mais, de rendição, de comunhão, Pai, dia a dia, Pai, todos os dias, Pai, dia e noite, Pai, sem cessar, Pai. Que nós venhamos ter esse entendimento, que o nosso coração, que a nossa mente seja aberta, Pai, em nome de Jesus, que nós possamos, Pai, nos dedicar, Pai, a uma vida de oração, uma vida de comunhão a Ti, Pai, que nós possamos conhecer, Pai, os Seus planos para nós. Eu declaro, Pai, na vida de cada um, Pai, eles tendo uma vida incendiada, Pai, um coração incendiado de amor, apaixonado por Ti, Pai. Corações, Pai, que tenham uma chama que não se apague, que amem, Pai, mais a Tua presença do que tudo, Pai, que queiram buscar, Pai, o Seu reino, que queiram buscar, Pai, a Sua presença, que queiram buscar, Pai, estar contigo acima de todas as coisas, Pai. Oh, aleluia, Pai, que nós possamos, Pai, aprender contigo, Pai, que nós não venhamos negar, Pai, orações, que nós venhamos, Pai, cada vez amar ao próximo, que nós venhamos, Pai, orar, Pai, pelos perdidos, que nós venhamos, Pai, ir de encontro com eles, Pai, que nós venhamos estar sensíveis, atentos ao que o Senhor está nos mostrando, Pai, no nosso dia a dia, no nosso caminho de casa, no nosso caminho do trabalho, Pai, que nós venhamos estar atentos às pessoas à nossa volta, que nós venhamos, Pai, estar com o nosso coração alinhado a Ti, Jesus, e que nós venhamos Te buscar, Pai, sem cessar, Pai, com o nosso coração queimando de amor por Ti, que nós venhamos, Pai, cada vez mais estar apaixonados por Ti, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Todo acerto, Pai, todo conserto, Pai, toda restauração, nós sabemos que está em Ti, Pai, e rendidos estamos à Tua presença, Jesus. Aleluia, santo, santo, santo é o Seu nome.